Galera, o Fluminense estava em uma negociação com o Palmeiras para poder trocar o jogador Martinelli pelo jogador Gabriel Menino, mas isso acabou não dando certo. E ainda vou falar do Verratti, que foi especulado para jogar no Fluminense, só que não deve mais. Para começar esse vídeo, eu quero falar sobre a negociação do Fluminense com o Palmeiras. Isso porque o Fluminense estava com interesse na contratação do jogador Zé Rafael para poder compor o elenco tricolor, só que de acordo com o Globo Esporte, para poder contratar o Zé Rafael, as partes, né, Fluminense e Palmeiras resolveram negociar uma troca de jogadores para que essa negociação acontecesse. E os jogadores que seriam utilizados nessa troca seriam Gabriel Menino e Martinelli. Só que ao longo da negociação a conversa foi sendo travada e ficou mais difícil para o Fluminense contratar o Gabriel Menino por conta dos altos salários que Gabriel Menino e Zé Rafael recebem no Palmeiras. Juntando esses dois salários, o Fluminense enxerga que não ia valer tanto a pena assim e que ia ficar muito difícil para o tricolor carioca poder contratar esses dois atletas em troca do Martinelli. Então essa negociação já não deve acontecer. A troca entre Martinelli e Gabriel Menino está melada no Fluminense. Além disso, o Palmeiras deve usar Gabriel Menino como moeda de troca com o Atlético Mineiro. O Palmeiras está contratando o Paulinho do Atlético Mineiro e dessa forma o Gabriel Menino seria usado como uma moeda de troca nessa negociação, beleza? Então Martinelli não deve deixar o Fluminense a princípio, né? A não ser que ele vá para outro clube, mas isso é um pouco mais improvável. E o Gabriel Menino não vem para o Fluminense. Falando sobre o Verratti, né? Surgiu muitas informações dando conta de que o Fluminense estaria interessado na contratação do Verratti, atacante do Vasco da Gama. Só que ele não deve ir para o Fluminense, né? A assessoria do jogador disse que não recebeu nenhuma notícia, na verdade não é nenhuma notícia, não recebeu nenhuma sondagem, não recebeu nenhuma proposta de outro clube, principalmente do futebol carioca, pelo jogador. Além disso, a torcida do Vasco tem um carinho muito grande pelo Verratti, não queria que ele fosse de modo algum para o Fluminense, e a torcida do Fluminense tanto queria como ele viesse para o clube, também para dar aquela provocação no Vasco, né? Porque o Vasco está com esse histórico recentemente de jogadores que saem do clube e vão para o Fluminense, como foi o caso, por exemplo, do Conca e do Germancano. Então, o Verratti seria mais um jogador a entrar nessa lista, só que não vai, ele vai permanecer no Vasco. Já disse algumas vezes que quer se aposentar no clube carioca e, além disso, ele deve renovar o seu contrato por pelo menos mais uma temporada, beleza? Galera, só para trazer uma atualização bem rápida sobre a situação do Fluminense no mercado de transferências, é que o Fluminense acertou uma saída e a chegada de um jogador. A saída foi no caso do atacante John Kennedy, que acertou com o Pachuca do México, vai sair emprestado com opção de compra. Se o Pachuca quiser comprar o atleta, vai ter que pagar 40 milhões de reais ao Fluminense pela aquisição do jogador. O Pachuca já estava em negociações com o Fluminense desde o início do mês, mas estava focando na Copa Intercontinental de Clubes e acabou deixando a negociação um pouco mais de lado. Agora que o Pachuca voltou da competição, voltou também a negociar com o Fluminense e acertou a contratação do John Kennedy, que nesse ano acabou virando a quarta opção no ataque do time carioca e agora está deixando a equipe por empréstimo. A chegada que o Fluminense acertou foi a contratação do jogador Hércules, que foi muito bem elogiado por vários times do Brasil, né, vários torcedores de vários times do Brasil, principalmente torcedores do Fortaleza, dizendo que o Hércules é um excelente jogador, faria meio que a função do André ali no meio de campo do Fluminense. Então, até os torcedores do Fluminense estão elogiando a contratação. O Fluminense contratou o jogador por 29 milhões de reais, a maior venda da história do futebol nordestino, e o jogador chega no Fluminense com um contrato de 5 anos. Beleza? Bom, galera, por aqui que eu vou ficando. Até a próxima. Tchau, tchau.